Olá, eu sou Juliana Martins e este é o Momento Entendendo Direito aqui na Rádio Geek. No programa de hoje, você vai saber como a lei da Noruega ajuda os brasileiros. Nós teremos um bate-papo com o embaixador da Noruega aqui no Brasil. Para quem apenas pensa que Noruega é um país distante, com ótimo IDH, com uma ótima e excelente qualidade de vida, saiba ainda que ele pode te ajudar, e de fato ele te ajuda aqui no Brasil. Porque a Noruega emprega um grande volume de dinheiro no Fundo Amazônia. No Fundo da Amazônia. É um fundo criado pela lei brasileira para ajudar a nossa floresta. Esses e outros assuntos eu descobri quando fiz uma entrevista com o embaixador da Noruega no Brasil. Vamos lá? Vamos assistir esse conteúdo? Hoje nós vamos conversar com o embaixador da Noruega no Brasil, para que vocês possam entender como que é a lei da Noruega, como que a Noruega auxilia os brasileiros que aqui estão e todos os trabalhos da cultura do povo norueguês. Toda a grandiosidade na área da educação, nas indústrias noruegas e principalmente no cuidado ao meio ambiente, que é uma tradição histórica. É com muito orgulho e com muito prazer que eu apresento a todos vocês o senhor embaixador Niels Martin Guneben. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bom? Tudo bom, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado eu. Abrir um tempo aí no seu precioso tempo, na sua preciosa agenda, para explicar aos nossos ouvintes, aos brasileiros, enfim, a toda a população que ouve a rádio, já que ela é mundial, para que a gente possa compreender o trabalho da Noruega e apresentar para quem não conhece esse importante país. Bom, então vamos lá. Eu queria começar, explicando aos ouvintes que a Noruega esteve presente no Grinq, aquele evento que ocorreu aqui em São Paulo, no AMB, onde a rádio esteve presente com o estúdio móvel. E lá nós falamos sobre a conscientização brasileira, sobre a reciclagem. E eu gostaria então de que o senhor, por favor, explicasse um pouco como é que surgiu esse modelo de reciclagem que existe hoje na Noruega e como que a população ela tem essa consciência ambiental e desse descarte adequado que é muito diferente do Brasil. Bom, foi um processo longo para nós. Acho que nós começamos dos anos 70 a fazer legislação. Legislação. Palavra difícil. Sim. E é constantemente revisado, mudado por meio de white papers e de acordos com as indústrias. Então, agora, 40, 50 anos depois, nós não vemos mais o lixo como lixo, mas também como um recurso econômico. A reciclagem gera receita para os países. Sim, é com essa consciência, então, econômica que a população começou a perceber a importância de reciclar, então isso foi sendo introduzido aos poucos no seu cotidiano? Ou já era algo que a própria educação norueguesa já facilitou isso, já proporcionava isso? Eu acho que a educação foi muito importante. Nós temos escola estadual e nos anos 70 e depois foi mandatório educar as crianças para ter consciência de meio ambiente e também reciclar. Entendi. E na opinião do senhor, o Brasil está no caminho certo sobre essa reciclagem mais consciente? Eu acho que sim. Não é fácil. O Brasil é um país enorme. Continental, né? Como dizem. Continental. É uma população muito maior do que a Noruega. Nós somos 5 milhões de habitantes. Então, é diferente. Mas eu vejo ações promissoras acontecendo no Brasil em relação à reciclagem. O Grinq é um exemplo que eu acho que é bom. Existem também números impressionantes reciclagem no Brasil de aço e alumínio. Sim. Então, não vai ser
fácil para um país do tamanho do Brasil, mas é possível. Como eu disse, eu vejo ações promissoras. Que bom. Mas ainda tem alguns anos aí de educação, então, né? De frutos ainda dessa educação, dessa conscientização, talvez. Claro. Para quem, eu gostaria até de ressaltar aqui hoje, que para quem não sabe, eu como professora de Direito Ambiental, sempre explico aos meus alunos, mas talvez alguns, né, não são da área e não conhecem, a importância da Noruega, que na década de 80 foi quem trouxe para o mundo o conceito de desenvolvimento sustentável. A Noruega, né, a primeira-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland, ela foi responsável por um trabalho da comissão junto à ONU por desenvolver e criar o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, essa expressão que nós usamos hoje, ela já é uma expressão antiga, né? Ela vem da década de 80. E vejamos quantos anos se passaram para que aqui no Brasil essa expressão fosse mais costumeira, mais rotineira. Então, isso é importante que vocês saibam para que vocês compreendam a importância da Noruega, né, o destaque que ela tem no cenário mundial de preservação do meio ambiente. Então, para quem trabalha com a legislação ambiental, para quem depende disso, são todos os empresários brasileiros, educadores, enfim. É importante que saibam desse avanço e dessa importância desse país. É importante que todos saibam, compreendam que a Noruega já esteve à frente a esse trabalho. Então, como a legislação, como a proteção do meio ambiente na Noruega é muito importante, né? Vocês lá têm paisagens lindíssimas, têm uma natureza lindíssima, inigualável. Eu queria que o senhor explicasse como que aqui no Brasil a Noruega apoia essa questão ambiental, né? Eu sei que tem alguns trabalhos na Amazônia, tem alguns trabalhos com a questão indígena. Como que é essa parceria entre os países? Uma das ações mais importantes para diminuir o aquecimento global e a redução do desmatamento. E há 10 anos, a Noruega vem trabalhando em conjunto com o Brasil para reduzir o desmatamento. E o Brasil alcançou resultados muito positivos e reduziu o desmatamento em 60%. Nossa. Nesse período. Nós estamos muito orgulhosos de ter contribuído para isso. Como isso funciona? Então, quando o Brasil reduzir o desmatamento, a Noruega paga para um fundo de Amazônia. Uhum. Esse fundo está o apoio norueguês passa pelo o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que gerencia o Fundo Amazônia. Então quer dizer, é uma iniciativa do governo norueguês, né? Há uma lei na Noruega que permite esse repasse de dinheiro para o fundo, para que o BNDES, para que na medida em que a diminuição do desmatamento, a Noruega aporta mais dinheiro nesse fundo. É mais ou menos isso? Isso, é isso mesmo. Entendi. E como é que é esse controle do desmatamento? São os índices oficiais do governo brasileiro ou são as ações ali que vocês participam ali no interior da floresta? Um grupo de cientistas que vão avaliar, calcular cada ano o desmatamento no Brasil. E depois a Noruega vão decidir se vai ser 500 milhões de coronas ou mais ou menos, dependente de desmatamento no Brasil cada ano. Entendi. Então é uma avaliação anual por cientistas que são da Noruega ou são do Brasil, ou é um conjunto misto? É um conjunto. Entendi.
Que bonito, né? Então, mais uma vez, é um exemplo da Noruega, da lei da Noruega, auxiliando aos brasileiros e auxiliando ao mundo inteiro, né? Porque temos uma floresta em pé, temos um auxílio à qualidade ambiental do mundo inteiro, já que o meio ambiente não tem fronteiras, né? É isso mesmo, mas ao mesmo tempo é importante para nós dizer também que é o Brasil que faz isso, é o Brasil que mantém a floresta em pé. Então isso também é muito importante. Nós somos orgulhosos para fazer nossa parte, mas é o Brasil que faz isso. É o Brasil que está ali, os brasileiros estão ali trabalhando no dia a dia para impedir o desmatamento, né? Um avanço do desmatamento. Isso. Exatamente. É um trabalho, né? Para quem não conhece, é um trabalho da Polícia Ambiental, de ONGs, de vários cientistas, estudantes. É bem complexo, né? Quem está ali no dia a dia que conhece melhor todo esse alcance de pessoas que estão ali para que isso ocorra. Parabéns, viu? Eu agradeço. Nós moramos aqui em São Paulo, que não temos tanto contato com a floresta, mas agradeço em nome dos brasileiros, dos paulistanos, esse presente que a Noruega nos dá anualmente, então. Muito obrigado. Obrigado para o Brasil para manter a floresta em pé. Em pé, exatamente. E para os brasileiros também que queiram conhecer um pouquinho a Noruega, né? Que é tão linda. Eu particularmente não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer em breve. Porque é uma natureza também praticamente intacta. Pelo que eu vejo nas fotos, né, naqueles... É tanto gelo, é tanto lago, é tanta natureza exuberante. É frio, mas é muito bem preservado. É frio mesmo, mas é preservado. Mas eu acho que uma outra coisa particular sobre a Noruega é que nós moramos nos lugares muito pristinos, né? Nós somos muito perto da natureza. Sim. Eu acho que isso é importante para explicar por que nós somos tão engajados para meio ambiente, para guardar o planeta, é que nós vivemos muito perto da natureza. Nós temos natureza na vida dia a dia. Sim, inclusive eu li alguns relatos que muitos noruegueses eles fazem uma espécie de excursão, uma viagem, assim, acho que no final de semana, para o topo das montanhas onde é mais frio. E ali ficam, né? Como se fosse o piquenique aqui que a gente faz no parque ao domingo. Vocês fazem lá por alguns dias numa região muito fria. Né? Sim, nós fazemos, mas nós temos equipamento, né? Somos acostumados. A temperatura, o modo de vida é diferente, né? Então... Coloca um norueguês no meio da floresta amazônica e vai ser muito quente para nós, né? Eu imagino. Então, são adaptações, né? Adaptações. Tipo, o brasileiro vive naturalmente na Noruega depois de uma fase de adaptação, eu imagino. Depois de passar um pouquinho de frio, né? Bom, mas eu também gostaria de, agora só para mais finalizar o nosso bate-papo, conversarmos sobre educação, sobre essa tecnologia. Porque a Noruega, além de ser o principal líder, né? O país para melhor se viver, o melhor IDH do mundo é da Noruega, já que nós estamos falando em viver lá. Então, para quem quer, para os estudantes que querem complementar os seus estudos lá fora, conhecer, vocês são líderes na indústria da pesca, né? Quem é português aqui em São Paulo, eu sou portuguesa, nós agradecemos o bacalhau de vocês. Que nós temos bacalhau graças à Noruega, né? Então eu sei que você, né? E como amamos isso. Então eu sei que vocês são líderes aí na indústria da pesca, em algumas indústrias de tecnologia, algumas fintechs, né? Startups, enfim. Como que é, então, se o estudante quiser, o brasileiro quiser ir para a Noruega e lá estudar, já que as universidades também possuem uma grande e alta qualidade de ensino.
Há uma parceria com algumas universidades e basta então entrar em contato com as universidades de lá. Ele precisa estar presente aqui em alguma universidade, fazer esse intercâmbio, ou tem outras funcionalidades, outros caminhos que ele possa percorrer? Bom, temos várias cooperações entre universidades brasileiras e norueguesas. A Universidade de Oslo tem vários programas com universidades diferentes cidades do Brasil. E nós temos um projeto que se chama... o Renobra, né? O Renobra? Sim, o Renobra. E tem um rede de instituições norueguesas e brasileiras que trabalham juntos para cooperar e para fazer pesquisa junto. Então, essas instituições participam numa conferência no novembro cada ano, no Rio de Janeiro. E isso é um bom lugar a participar para conhecer universidades norueguesas e para saber mais sobre as oportunidades para ir para a Noruega para estudar. Nós temos programas na Noruega em inglês, no master programas em inglês. Então, não precisa saber falar norueguês para estudar na Noruega. Que bom, é mais fácil ainda, então. Mais fácil ainda, mas é isso, né? Nós somos 5 milhões de pessoas na Noruega. Então, nós precisamos falar inglês para estudar, para fazer negócio, para exportar nossos produtos. Então, nós falamos inglês, todos nós. Que bom, há um grande intercâmbio. A Noruega está aberta ao mundo, então, né? Por meio da língua inglesa, para que todos possam lá chegar, estudar e conhecer e ter esse intercâmbio com um povo que tem uma educação entre as melhores do mundo, né? E que tem um modo de vida, eu diria, muito próprio, que é um exemplo a se inspirar para o mundo inteiro, né? Nós brincamos que na Noruega vocês não conhecem a palavra corrupção, né? Porque o modo de vida é um modo ético, né? Um modo de valores diferentes, né? Uma criação, uma cultura diferente da brasileira. Então, por isso que eu creio que é algo a mais para se inspirarmos na Noruega, para conhecermos, para entendermos como vocês vivem e trazer um pouco dessa inspiração, dessa moral, dessa ética para o povo brasileiro também. Imagino eu, né? Pelo que vocês me contam, pelo todo o trabalho que é feito. E para as empresas, para as startups que queiram também conhecer a Noruega e para ir expandir seus negócios, há um encontro, né, muito peculiar que vocês fazem sobre a Noruega, sobre as startups com os esportes radicais. Esse encontro também está aberto aos brasileiros, às indústrias brasileiras, startups, enfim? Sim, é aberto para todos. Mas o foco vai ser a promoção da tecnologia norueguesa. Sim. Mas é um evento muito legal e particular. Mas nós temos uma organização aqui, Chamber of Commerce. Eu não sei como... É a Câmara de Comércio, não é? Chamber of Commerce. Entre... Brasil e Noruega. Brasil. Eles são no Rio e também São Paulo. Então, isso é um bom endereço para começar a
colaborar com empresas norueguesas. Que bom. Então a Noruega está aí aberta ao mundo, aos estudantes, aos empresários, aos turistas, enfim, a quem quer conhecer e aí aprofundar esse intercâmbio. Olha, Sr. Nilson. Bom, muito obrigada pela entrevista. A Rádio Geek aqui deixa aberta, então, se o senhor quiser passar uma última palavra, algumas considerações finais aos nossos ouvintes. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que você tem razão. A Noruega está aberto para o mundo e também aberto para os brasileiros que querem estudar, fazer negócio, pesquisa ou só visitar para ver os fjords e os noruegueses. Ai, que bom. Muito obrigada. Como eu disse, parabéns pelas leis que apoiam o Brasil, que apoiam os brasileiros de maneira geral, que apoiam o mundo. Muito obrigada pelo exemplo que vocês são para todos. E qualquer agenda de eventos, é só acessar o Facebook da Embaixada do Brasil, da Embaixada da Noruega no Brasil. E lá, quem quiser, é só acompanhar dia a dia o que vocês trazem ali de novidades. Então, muito obrigada. Fico muito honrada. Um bom trabalho ao dia de hoje. Muito obrigada pela participação. E a Rádio Geek está sempre aberta. Quando o senhor quiser aqui entrar, permanecer, passar algum recado, fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigada. Até breve. Gostaram do nosso bate-papo? Bom, para poder explicar melhor todo esse conteúdo tão rico que ele nos contou, eu vim aqui falar um pouquinho para que vocês possam entender melhor ainda. Bom, o que é o Fundo Amazônico, né? Vamos então pensar. Lá na Amazônia, há vários, não só indígenas, como moradores, habitantes de maneira geral, até mesmo empresários que lucram com o desmatamento da floresta. Então, se você puder criar alguma iniciativa que mantenha essa floresta de pé, já há um interesse não só nacional como mundial em razão da importância da Amazônia para o mundo, né? Afinal, uma grande floresta, ela é responsável também pelo índice de aquecimento global do planeta Terra. Na medida em que a floresta se expande, ou a floresta pelo menos se mantenha, né? A tendência do aquecimento global é diminuir. Então é baseado nisso, nesse interesse, que a Noruega apoia os projetos que são desenvolvidos aqui no Brasil. Então, vamos lá, pensar num simples exemplo. Se você tem alguma ONG, se você tem uma ideia, se você é pesquisador, se você é estudante, você pode propor e criar uma espécie de uma empresa, né? Que a gente pode chamar de associação, a gente pode chamar de uma entidade, até mesmo de um projeto, né? O nome não importa, mas o que de fato tem relevância é a sua ideia. Então, imaginemos, se você pensar, construir aí na sua escola, na sua universidade, ou conhecer aí com o vizinho, foram lá, tiveram uma ideia e criaram algum mecanismo, algum produto que o pescador pode ter, e aí ele desenvolve uma pesca mais sustentável, mais ecológica. Mas, para a criação desse aparelho, vamos supor assim, é necessário um investimento, né? Ou para a criação de algum projeto que mantenha ali aquela pessoa cuidando da floresta, um projeto de turismo, ou alguns que a gente pode chamar de Bolsa Floresta, alguma coisa assim. Para você criar isso, é necessário dinheiro, né? Investimento. Caso você não tenha, há um interesse do Brasil, há um interesse de vários países, de várias pessoas também, em colocar esse dinheiro em você, ou seja, investir, né? E entregar de fato esse dinheiro para você. Então é isso que a gente chama de projeto. É quando alguém numa ponta tem uma ideia, desenvolve um trabalho, alguém numa outra ponta pode pagar por este trabalho. Então, isso tudo, né? Passa para o papel, então a pessoa escreve, por isso que tem o projeto. O que é exatamente o projeto?
É uma folha de papel com algo escrito, explicando exatamente isso. Olha, meu nome é tal, ou o nome da minha associação é tal, você colocar todos os dados, o que eu faço, o que eu quero fazer daqui para frente, como que isso é importante para manter a floresta em pé, por exemplo. E aí você apresenta esse projeto, né? Existe lá todo um critério, existem alguns requisitos que você tem que seguir para escrever esse projeto. Você apresenta ele para um fundo, por exemplo, o Fundo Amazônico, e lá esse projeto pode ser aprovado. Então, à medida em que eles aprovarem, falam, ok, gostei da sua ideia, da sua iniciativa, do seu trabalho, e eu vou colocar dinheiro nisso. Então, é este fundo que vai te bancar, por exemplo, você vai ter um contrato, um acordo durante tantos anos, enfim, que vai, o que a gente chama de aporte desse dinheiro. Mas, na verdade, o que é? A pessoa vai te entregar um dinheiro numa conta. Em contrapartida, você tem que mostrar que você está fazendo aquele trabalho ao qual você se comprometeu. Entendido? Bom, aí então temos o fundo que aceitou o seu projeto e ali se desenvolveu. Mas para esse fundo ser mantido, isso é criado, na verdade, para que haja dinheiro dentro desse fundo, o que precisou ocorrer? Uma lei. Uma lei foi lá e criou um fundo, porque é um fundo criado, né, do governo federal. Ele criou esse fundo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como consta na nossa entrevista, o famoso BNDES, é quem faz a administração desse fundo. E daí, na sequência, o que nós temos? Temos pessoas, empresas e até mesmo a Noruega que coloca esse dinheiro nesse fundo. Entenderam então como é que funciona aí esse triângulo? Alguém criou um projeto, teve uma ideia de como manter a floresta em pé, se que fosse necessário, né? Levar ao desmatamento, levar a todo o desequilíbrio ecológico. A partir dessa ideia, desse desenvolvimento, ela iniciou esse trabalho, esse fundo pagou para essa pessoa e alguém colocou o dinheiro nesse fundo, né? Imaginemos que alguém queira investir na Amazônia, até mesmo você que está nos ouvindo. E como que você vai entregar esse dinheiro para o governo federal? Ele vai pegar uma caixinha e vai colocar o dinheiro lá dentro? Não, ele vai criar algum mecanismo aí financeiro, vai se utilizar de alguma ferramenta financeira para que esse dinheiro tenha um rendimento, né? Para que ele não se perca ao longo do tempo. Ok? Então é assim que funciona esse fundo. Esse fundo, no caso, foi criado em 2008. Para quem quiser acompanhar, basta acessar www.fundoamazonico.org.br, se eu não me engano. E lá você vai ter todo o rol dos projetos que são indicados, toda uma transparência do trabalho feito. É bem interessante e é mais uma iniciativa aí. Quem sabe você se empolga, você estudante, você empresário, você idoso, aposentado aí, que quer ter alguma ideia, que quer construir algo, vale a pena acompanhar como esse fundo funciona e acompanhar o excelente trabalho da Noruega, né? Que, como a gente viu, à medida em que o desmatamento diminui, o valor aportado nesse fundo aumenta, tá? Houve também um acordo entre os países para que isso pudesse ser feito. É assim que a gente entende como que a lei lá da Noruega, que quer investir e apostar muito na preservação do meio ambiente, também vem aqui no nosso país nos ajudar. Outra questão que a gente comentou também nessa entrevista foram as câmaras de comércio, né, que já existe aqui no Brasil para essas relações aí entre Noruega e Brasil. Então, se você também tem interesse em conhecer todo o ecossistema empresarial de lá, e as startups envolvidas, enfim, até toda a tecnologia desenvolvida e construída lá, vale a pena também acessar todo esse conteúdo aí que a Câmara pode te oferecer, tá bom? Para mais informações, acesse o Facebook da Embaixada da Noruega no Brasil. Toda semana você tem lá um conteúdo novo para você se inspirar nesse país tão importante e, quem sabe, visitá-lo. Combinado? Este foi mais um momento do Entendendo Direito aqui na programação da Rádio Geek. A qualquer momento eu volto para te falar como a lei pode te ajudar aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.